Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Neto e nós estamos estudando o livro de Daniel capítulo por capítulo. E hoje eu diria que nós atingimos um marco, né? Esse projeto nós começamos já há algum tempo atrás e devido à complexidade do livro de Daniel, nós gastamos um tempo considerável, né? Respeitando o texto, estudando o texto com muito carinho. E isso não será diferente no capítulo 11. Na verdade, provavelmente, eu farei em torno de 3 vídeos do capítulo 11, porque eu não quero de maneira nenhuma perder qualquer revelação ou deixar passar qualquer informação estratégica importante para o total entendimento do livro. Então, o que eu quero fazer com vocês é transformar esse primeiro vídeo numa espécie de introdução ao capítulo 11 do livro de Daniel. Então, eu quero fazer com você um apanhado para você entender qual a importância real do capítulo 11 em relação à fluência do livro. A forma como eu entendo o livro de Daniel, a forma como, na minha opinião, Deus estabeleceu, digamos assim, a fluência do livro, aponta para um afunilamento profético. Então você percebe que Deus, a partir do capítulo 2, a primeira visão do livro, que na verdade não foi dada nem a Daniel, foi dada a Nabucodonosor, a primeira visão do livro traz a revelação, a introdução, digamos assim, dos 4 impérios, né? Os 4 impérios proféticos que seriam, portanto, desenvolvidos durante o livro, né? Esses livros esses impérios, melhor dizendo, são introduzidos no capítulo 2 através da visão da estátua. Deus mostrou para Nabucodonosor 4 impérios codificados ou tipificados nos metais que apareceram na estátua, na visão, que tinha cabeça de ouro, representando a Babilônia, tinha o peito de prata, representando a Pérsia, tinha os lombos de bronze, representando a Grécia, e tinha pernas de ferro, representando um outro império que era o Império Romano, né? E embaixo o ferro se desmembrava logicamente em 10 dedos e o texto diz que esses dedos eram em parte ferro e em parte de barro. Bom, desta forma, o que acontece? O livro introduz os impérios como sendo os impérios proféticos, os quais seriam anunciados no capítulo 7 e em parte no capítulo 8. E aí nós teríamos, portanto, o que eu estou chamando de afunilamento profético no capítulo 7, trazendo o entendimento daquilo que Deus queria que nós entendêssemos. Infelizmente, as pessoas fazem uma confusão extraordinária com o livro de Daniel e fazem interpretações tão absurdas, tão esdrúxulas. Mas nós percebemos claramente esse afunilamento profético. Então nós temos a estátua do capítulo 2, e o que acontece? Logo no capítulo 7, nós temos a primeira visão do próprio profeta Daniel, que são os 4 animais que Deus mostrou para ele na visão. Esses 4 animais, que são um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca e representam, na verdade, eles têm a mesma representação, digamos assim,
desses metais que apareceram na estátua. Então, o leão com asas de águia, o urso com costelas na boca, nós temos um bode com chifre, e que depois nascem mais 4, e que por fim nasce um outro, portanto formando 6 chifres num total, e por fim um animal terrível com 10 chifres e uma cabeça. Esses animais, eles são correlatos dos mesmos impérios da estátua representada pelos metais. Muito bem, aí o que Deus faz quando Deus dá a Daniel a visão dos impérios? Deus imediatamente dá a Daniel uma segunda visão. E essa segunda visão é o que eu já chamo nesse processo de afunilamento profético, porque enquanto no capítulo 2 e no capítulo 7 Deus foca nos 4 impérios fundamentais da visão, no capítulo 8 Deus reduz isto para apenas 2 impérios. Deus elimina a Babilônia, representada pelo ouro e pelo leão, com asas de águia. Deus elimina Roma, representada pelo ferro da estátua e pelo animal terrível, com 10 chifres. E Deus deixa apenas o Império Medo-Persa e o Império Grego. Muito bem, ao fazer isto, Deus está também afunilando a nossa percepção profética. Deus está afunilando o nosso entendimento profético. O que Deus quer, na verdade? Deus quer me ajudar a não errar. Deus quer me ajudar a não errar. Então veja bem, quando Roma aparece no capítulo 2, por exemplo, volta a aparecer no capítulo 7 e desaparece do livro. Do capítulo 8 para frente, Roma desaparece do livro, ok? O foco de Deus está sobre a Pérsia e a Grécia no capítulo 8. No capítulo 8, depois o foco de Deus volta todo para Israel no capítulo 9, quando ele fala sobre as 70 semanas, e ele diz claramente, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, falando para Daniel, e para a tua santa cidade. Portanto, o foco ali é Israel, ok? Embora, logicamente, Deus vai falar do anticristo e tudo aquilo que nós já vimos em vídeos anteriores. E quando chega no capítulo 11, o foco de Deus está 100% sobre o império dividido da Grécia, ok? No capítulo 8, e eu quero mostrar isso para você, antes de qualquer coisa, eu quero ir com você no capítulo 11, eu quero ler com você o capítulo 11 do livro de Daniel, eu quero começar a ler o texto, porque eu quero te mostrar 2 coisas depois no texto. Então, o capítulo 11 do livro de Daniel diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Muito bem. Então, é importante saber que se era Dario o Medo, significa que já havia passado o tempo da Babilônia e Daniel agora estava vivendo sob o domínio Medo-Persa. Portanto, Daniel, por exemplo, nunca pegou o domínio grego, né? Daniel morreu antes, o cativeiro acabou antes. Daniel nunca viveu sob o domínio grego. Daniel viveu sob o domínio babilônico e depois sob o domínio persa, tá? Então, nesse tempo aqui, do capítulo 11, a Babilônia já havia caído, porque, como eu já expliquei, o livro de Daniel não está registrado aqui na Bíblia cronologicamente. Então, a queda da Babilônia acontece no capítulo 5, é o último ano de Belsazar. E aí, no capítulo 11, nós já temos o primeiro ano do rei Dario. Portanto, Daniel já estava vivendo sob o domínio de Ciro, do imperador Ciro, não é? Já que era o primeiro ano de Dario. Então, isso já nos ajuda a entender que esse desenrolar profético agora, que vem no capítulo 11, ele está vindo com muita antecedência em relação ao tempo de Daniel, porque ainda era o domínio persa. Tá? Diga-se de passagem, eu fiz um comentário de raspão no capítulo 10 sobre a questão da guerra espiritual, quando o principado da Pérsia se interpõe no caminho de Gabriel para não permitir que Gabriel passasse
que Gabriel tivesse acesso a Daniel, para então passar a Daniel as revelações e o entendimento daquilo que Daniel não havia entendido. E aí vem Miguel, um dos primeiros príncipes, como diz Gabriel, e ajuda Gabriel naquela missão. Aí o que o principado da Pérsia faz? O demônio, o espírito maligno que era o principado sobre a Pérsia. O que ele faz? Ele corre e pede ajuda para o principado da Grécia. Portanto, a Grécia, que ainda nem existia enquanto império, que ainda surgiria muito tempo depois, o seu principado já estava ativo, o seu principado já estava em ação, a ponto de ser chamado pelo principado da Pérsia para ajudar nesta batalha contra Gabriel e contra Miguel. E logicamente que eles perderam, porque os anjos do Senhor sempre vencem, porque eles estão do lado certo, eles estão do lado do Senhor, ok? Mas aí o que eu quero que você entenda nessa introdução, antes de nós desmembrarmos o capítulo 11 por si mesmo, né? Entrarmos no texto e explicarmos algumas coisas, eu quero que você entenda esse fenômeno da bifurcação profética, da intenção de Deus quando Ele revela o seu propósito e denuncia a origem do anticristo, de onde ele vem e territorialmente, ou a que território ele está conectado, não é? Deixa eu te mostrar uma coisa, por exemplo, que está no capítulo 7, versículo 20 do livro de Daniel. É um texto interessante, que eu já comentei ele com você, mas eu quero te mostrar isto agora dentro do contexto desta introdução do capítulo 11 do livro de Daniel, tá? No Daniel capítulo 7, versículo 20, diz uma coisa interessante, diz assim: e também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, e diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Então eu vou ler de novo o início do versículo para você entender o que o texto está dizendo. Tá? O que eu quero te pedir encarecidamente é que você lembre-se que a Bíblia é muito precisa. A Bíblia não é quase precisa, tá? A Bíblia é extremamente precisa. Então existem alguns detalhes no texto que nós não podemos ignorar. E aqui está um dos grandes erros que alguns interpretadores da escatologia cometem quando eles supõem que esse animal do capítulo 7 do livro de Daniel é o mesmo animal do capítulo 13 do Apocalipse que João viu. Não pode ser o mesmo animal, e eu vou dar para você 2 razões do porquê não pode ser o mesmo animal. Em Apocalipse capítulo 13, quando João tem a visão do animal, ele descreve o animal como tendo 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Ele dá, digamos assim, ele dá a descrição do animal. O animal tem características da Babilônia, da Pérsia e da Grécia, porque o animal tem boca de leão e ele tem pés de urso, ele é semelhante ao leopardo, que é a Grécia, ele tem boca de leão, que é a Babilônia, e ele tem pés de urso, que é a Pérsia. Tá? Em nenhum momento esse animal recebe qualquer característica do quarto animal, que é o romano. Em nenhum momento. As características dele são corpo de leopardo, Grécia, boca de leão, Babilônia, e pés de urso, Pérsia, ok? E o texto diz claramente que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Muito bem. Agora olha o que Daniel diz desse animal que ele está vendo. O fato desse animal ter 10 chifres não quer dizer que ele tem que ser o mesmo animal do Apocalipse capítulo 13. E na verdade ele não pode ser o mesmo animal. Porque esse animal aqui do capítulo 7, versículo 20, ele tem apenas uma cabeça. Tá? Então você imagina, um animal que... Deixa eu ler para você o texto e mostrar para você o detalhe. Diz assim, verso 20. Daniel, capítulo 7, verso 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça.
Ok, eu te faço uma pergunta. Preciso como era Daniel nas profecias, você acha possível que Daniel omitisse 6 cabeças nesse animal? Você acha que se Daniel tivesse visto 7 cabeças desse animal, ele omitiria esse detalhe? Que não é um detalhe. Não é um detalhe. Claro que Daniel não omitiria isto, porque Daniel é muito preciso nos seus relatos. Leia o texto de Daniel que você vai ver. Daniel é detalhista. Ele viu o leão, viu que o leão tinha asas de águia e disse. Viu o urso, viu que o urso tinha 3 costelas na boca e ele disse. Ele viu o leopardo, viu que o leopardo tinha asas de aves, disse. Viu que o leopardo tinha 4 cabeças e ele disse. Por que ele omitiria 6 cabeças desse animal? Não faz sentido. Então está provado categoricamente que esse animal estranho do capítulo 7 não é o mesmo do 13. Por que isso é importante? Por que é importante dizer isso? Porque no 11, nós estamos falando do capítulo 11, né? Isso aqui é apenas uma introdução do 11. Porque no capítulo 11, o animal terrível do 7, bem como o leão, são completamente eliminados. O foco está exclusivamente no Império Medo-Persa e no Império Grego. Agora, por que o foco está no grego e no persa? Eu vou mostrar para você no capítulo 8, Daniel capítulo 8, versículo 8. Então é até um texto fácil de você memorizar, né? Daniel 8, 8. Eu quero que você preste atenção cuidadosamente no que Daniel diz aqui no capítulo 8. Ok? Ele diz assim, Daniel 8, 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, que é a Grécia, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Essa grande ponta é Alexandre o Grande. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Muito bem, essas 4 pontas, já expliquei várias vezes, são os 4 generais de Alexandre que assumiram o controle do reino e dividiram o reino, o Império Macedônico, em 4 impérios independentes. Aí no verso 9, escute bem, diz assim, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente e para a terra formosa. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Muito bem. Então preste atenção agora nisso aqui. Daniel diz no capítulo 8, com todas as letras, só faltou desenhar, não é? Como a gente diz no português, quer que desenha? Ele diz com todas as letras, essa ponta muito pequena, que é indubitavelmente o anticristo, sai de uma das 4 pontas do bode. Muito bem, quem é o bode? Grécia. Quem são essas 4 pontas do bode? Os 4 generais de Alexandre, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. E Daniel diz no verso 9, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena. Muito bem, então ele está afirmando, em primeiro lugar no capítulo 7, versículo 20, fica claro que o animal espantoso de Daniel não é a besta do 13, não é. A besta do 13 é a somatória de tudo isto, tá? Esse animal terrível do 7 é o Império Romano, ok? Tem 10 chifres, mas só tem uma cabeça. Por que só tem uma cabeça? Porque é um império único, por isso que tem uma cabeça. Mas são 10 chifres, e esses 10 chifres, ao que tudo indica, sejam as 10 províncias turcas que ganharam independência no desmantelamento do Império Romano. O Império Romano se desfez em 1553 ou 56 e ele se desmantelou e o que aconteceu? 10 tribos nômades turcas ganharam força e ganharam independência com o enfraquecimento do Império Romano. E essas tribos, é claro que não existiam apenas 10, mas as 10 que se destacaram
acabaram aliciando as demais e esse povo se reuniu e elegeu um imperador chamado Osman I, dando origem ao Império Otomano. Tá? Essa é uma parte da história que as pessoas esquecem, eliminam. Ah, mas isso não está na Bíblia. Eu ouvi alguém dizer há pouco tempo atrás que não, a Bíblia, como é que é? A revelação bíblica para no Romano. Ei, você nunca leu Apocalipse capítulo 17? Nunca leu? Quando o texto diz claramente, 5 já caíram, um é e o outro ainda não é vindo. O império que era o romano, e o texto diz, e o outro, que outro? O otomano, porque está na sequência. E o outro ainda não é vindo, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então é claro que a Bíblia cita o Império Otomano. Cita com descrição, cita de forma breve, mas num livro inspirado igual a Bíblia é tudo que nós precisamos, algo simples e algo breve, para nós prestarmos atenção naquele ponto também, tá? Então, nós temos essa diferença dos animais, do 7 de Daniel para o 13 do Apocalipse, e nós temos a declaração clara, cristalina, de que o anticristo, o chifre muito pequeno, sai de uma das pontas do Império Grego. Muito bem. Por que isso é importante na introdução do capítulo 11? Porque, olha bem, vamos agora voltar ao capítulo 11 de Daniel. Vamos ao capítulo 11 de Daniel agora. Veja bem. Daniel capítulo 11 novamente. Tá? Veja bem, diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Muito bem, aqui no final do versículo 2 termina o reino da Pérsia, porque do 3 para frente já começa a falar sobre a Grécia. Veja bem, olha o 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Por isso que eu sei que é a Grécia, porque esse rei é Alexandre o Grande. Esse rei aqui é Alexandre o Grande. Então eu sei que é a Grécia por causa disto. Entendeu? Então, com a descrição desse rei no versículo 3 e no versículo 4, eu sei que o texto está falando de Alexandre o Grande. Portanto, o capítulo 11, gente, eu não sei como tornar isso aqui mais grifado para vocês. Olha bem, nós temos 45 versículos no capítulo 11, ok? E desses 45 versículos, 43 versículos tratam exclusivamente da Grécia. 43, os 2 primeiros falam da Pérsia e os outros 43 versículos tratam exclusivamente do que a Grécia foi e o que aconteceu entre o Reino do Norte e o Reino do Sul depois que o Império Grego foi dividido, ok? Então, por isso que essa introdução é importante, porque, na verdade, se eu não desse para você este entendimento de como o livro se subdivide, o que aconteceria? Eu ia dizer certas coisas na análise do livro que você não ia entender. Na análise do capítulo 11, que você não iria entender. Então, faz-se necessário esta introdução para você agora acompanhar o texto e entender o que o texto está dizendo. Para você, inclusive, perceber a brutal importância do capítulo 11 do livro de Daniel. Então, agora veja bem, mais um versículo e eu encerro esse vídeo por aqui como introdução e depois nós vamos estudar o texto nos outros 2 próximos vídeos, ok? Versículo 5, Daniel capítulo 11, versículo 5, diz assim: E se fortalecerá o rei do sul, e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Tá? Quem é esse rei do sul? Esse rei do sul é Ptolomeu.
o general de Alexandre que recebeu o Egito por herança. Ele ficou com o Egito para si e, por se chamar Ptolomeu, aquele império que tornou-se agora um império independente passou a se chamar Império Ptolomaico. Então o texto está agora falando de Ptolomeu e se fortalecerá o rei do sul. No verso 6 diz: mas ao cabo de anos eles se alinharão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Muito bem, quem é o rei do norte? O rei do norte é Seleuco. Então o texto agora vai focar do início ao fim, do versículo 4 até o fim, o texto vai focar nas muitas batalhas, nos muitos conflitos que aconteceram entre Seleuco no norte, Iraque, Síria e Líbano, e Ptolomeu do sul, que é a região do Egito. E o texto vai se desenvolvendo de maneira histórica, não se esqueça, tá? Inclusive no capítulo 10, né? Eu nem vou colocar na tela para você, eu quero apenas mostrar para você aqui uma expressão interessante do capítulo 10, para você, que te ajuda também a entender o 11. Veja bem, no 10, quando o anjo vem falar com Daniel, ele diz assim, capítulo 10, versículo 1, no ano terceiro de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata, olha bem, de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Então, é assim que começa o capítulo 10, quando o anjo vem e revela para Daniel, ou começa a mostrar para Daniel, ou preparar Daniel, melhor dizendo, para a revelação do 11. O capítulo 10 é só o prelúdio, ele apenas prepara Daniel para a revelação do 11. E o anjo diz, e na revelação o anjo diz, é uma guerra prolongada, porque aquilo aconteceria ao longo das décadas. Aconteceria, repetiria, um vence no norte, daí a pouco perde para o sul, daqui a pouco o sul perde, o norte ganha, aí daqui a pouco o norte ganha, o sul perde, e fica aquela situação intercambiável de perdas e vitórias entre o reino do sul, Ptolomaico, e o reino do norte, o de Seleuco. E dentro desta, é aqui que eu concluo, porque é por essas e outras que as pessoas fazem uma confusão terrível com o livro de Daniel. Dentro desse relato histórico, ouça o que eu vou dizer agora, ouça as minhas palavras. Dentro desse relato histórico está um paralelo profético. O anjo usa o relato histórico, porque esse relato de Daniel 11 aconteceu mesmo, você pode pesquisar na história. Você vai ler as muitas guerras entre Seleuco e Ptolomeu, entre os dois impérios. Os reis iam mudando, mas o litígio continuava, tá? Então é um fato histórico, mas dentro do relato histórico há um paralelo profético, e dentro desse paralelo profético nós temos a revelação do anticristo. Então é isso que nós precisamos identificar dentro do relato histórico. Se você não conseguir captar o paralelo profético, ou seja, a tipologia profética, dentro do relato histórico, você perde a informação, você perde a visão, você perde a revelação. Entende? Então, é por esta razão que eu não queria perder a chance de primeiro fazer uma introdução ao capítulo 11, dado a sua mega importância, para depois então entrar no texto e aí sim, com paz no coração, poder explicar para você esse texto e mostrar para você exatamente qual é a revelação, qual é a rota da revelação e da manifestação do anticristo. Ok? Bom, muito obrigado, Deus te abençoe, e hoje eu estou aqui na parte dos fundos aqui do prédio onde eu moro, está um clima gostoso, muito bom, a temperatura maravilhosa, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui ao ar livre. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos e nós voltamos com o vídeo de número 2 do capítulo 11 de Daniel. Um abraço, Deus abençoe vocês. Amém.